Fala galera do Radiopostos, bem-vindos a mais um dos nossos episódios de interpretação de imagem. Esse é um daqueles momentos onde a gente escolhe algumas patologias bem comuns, dia a dia, da sua prática clínica, para te mostrar a aparência delas nos diferentes métodos de imagem. Então, a gente começou com o caso de litíase biliar. E por que litíase? Porque litíase é extremamente comum. Você não teve, alguém da sua família teve, se isso não aconteceu, certeza que você já deu esse diagnóstico em alguém, ou pelo menos já pensou. Então, você precisa estar muito familiar, cara. Você precisa estar muito tranquilo para interpretar, para ver, para entender o aspecto de imagem nos diferentes métodos para a litíase biliar. Então, bora lá. Radiografia de abdômen. Radiografia de abdômen tem alguns pulos do gato. Pode ser feita com o paciente deitado, pode ser feita com o paciente em posição ortostática, tá? E aí, o que você tem que prestar atenção para separar isso? Olha a bolha gástrica. Um pulo do gato, nada a ver com litíase, mas fica atento. Nessa imagem aqui, a gente vai ver algumas alterações na borda inferior do lobo direito do fígado. No zoom, você vê que elas são mais densas na periferia e mais radiolucentes internas. Aí eu abro um parênteses aqui. Qual que é a composição mais comum do cálculo renal? Oxalato de cálcio. Tem muito cálcio. Se tem muito cálcio, vai parecer com osso. Mas na vesícula é diferente. Na vesícula, geralmente, o componente de colesterol dos cálculos ele é mais elevado. E o componente de cálcio ele é menor. Então, é muito comum que, tenha e você não veja. Ou 2, se você encontrar, você vai ver uma borda mais densa e um centro mais radiotransparente, mais radiolucente. Então, topografia da vesícula biliar, alteração com essas características, você vai incluir aí no seu diagnóstico diferencial litíase biliar. Mas o grande método, a grande estrela da vesícula não é o raio-x, não é a tomo, não é a ressonância. É o bom e velho ultrassom. Então, ultrassom, para quem não trabalha com ultrassom, né? Eu lembro quando eu cheguei no R1, acho que a coisa mais difícil que eu tinha na minha cabeça era entender a escala quando eu olhava aquelas fotos que a gente recebia no laudo de ultrassom, né? Tinha uma fotinha e você não sabia se era para você olhar um rim desse tamaninho ou se aquela foto toda era o rim. Eu tinha essa dificuldade de saber qual era o tamanho da escala. Então, o ultrassom depende muito da mão, né? Mas você consegue extrair muita informação do que você já recebe documentado. Primeira informação que você consegue extrair do que está documentado é o seguinte. Olha aqui o transdutor. O que é o transdutor? O transdutor é a estrutura que emite o som, o ultrassom, e a gente tem alguns tipos. Tem o endocavitário, tem o convexo e o linear. Esses 3 são os mais comuns. Praticamente todo aparelho de ultrassom já vem com isso aí hoje em dia. Então, só para você olhar aqui, né, nessa topografia, você vai ver se é linear, se é convexo ou se é um endocavitário. Nesse caso, para o abdômen, por conta da frequência, que é o que diferencia muitas vezes é uma das características que diferencia os transdutores, você já vai ver que utilizou um transdutor convexo. Mas Rodrigo, tá parecendo que é côncavo. Não, peraí. Isso aqui é a pele do paciente. Então, uma estrutura convexa encontrou a pele do paciente e aí a gente vai usar um termo de janela. Tá? O que é a janela do ultrassom? A janela do ultrassom é você usar uma estrutura pela qual o som vai se dissipar, ele vai atravessar essa estrutura para ver uma estrutura mais profunda. Deixa eu organizar isso melhor. O som não se dispersa bem no ar. Lembra daquela parada da física? Que as moléculas no gás, elas estão muito longe uma da outra. E aí o som tem dificuldade de percorrer esse caminho. Quando as moléculas estão mais juntas, quando elas estão mais coesas, o som dissipa melhor. E aí permite que você estude estruturas mais profundas. Então, quando você diz que você está usando como janela o fígado,
Você está usando o parênquima hepático para o som correr numa superfície sólida, onde as moléculas estão muito densas, estão muito juntas, para você chegar numa estrutura mais profunda, que nesse caso está querendo estudar a vesícula. Beleza? No ultrassom a gente usa hiperecóico, isoecóico e hipoecóico e anecoico. Tá? 4 características. Dessas 4 características, anecoico, como o nome já diz, não produz eco. E aí, isso é uma característica das substâncias líquidas. E aí você olha para essa estrutura com aspecto sacular, que o conteúdo é anecoico. E dentro dela você tem algumas bolinhas, algumas alterações arredondadas, que são brancas, hiperecóicas. Isso não fecha diagnóstico para litíase. Mas, observe, o que é a sombra acústica posterior. A sombra acústica nada mais é do que o som saindo aqui do transdutor, passando pelo parênquima hepático, passando pela bile e batendo numa estrutura muito dura, que é o cálculo, e aí ele faz essa faixa escura posteriormente ao cálculo, inferindo que a estrutura é muito densa e causa uma sombra. Isso é outro ponto para o cálculo. E para fechar isso, é saber que essas estruturas são móveis no interior da vesícula. Fechou o diagnóstico de litíase biliar. E aí, só para você ficar um pouco mais familiarizado, esse aqui é o padrão do parênquima hepático normal. E aí, você vê que a imagem é móvel, o que a gente está fazendo é abordando o mais superior, descendo, basculando a mão, e aí você já vê até o parênquima renal aqui mais caudal, né? E aí uma grande vantagem do ultrassom, sobretudo nos pacientes magros, quanto mais magro for, menor é a distância entre o transdutor e a estrutura. Quanto mais gordo, maior a capa de gordura que atenua o som do ultrassom, ou seja, o som se dispersa. Então é melhor, é mais fácil fazer o ultrassom num paciente magrinho do que num paciente obeso. Essa é uma outra janela que a gente usa. Você está vendo a vesícula aqui, os cálculos, a sombra e o rim direito mais aqui abaixo. Aqui é o fígado e aqui, com forma de ferradura, você está vendo o rim num corte axial, como se fosse uma tomografia. Já que falou de tomografia de abdômen para litíase biliar, dificilmente você vai ser feliz na sua busca. Então, volta lá no raio-x, radiação ionizante, vai encontrar um cálculo que tem um componente de colesterol com a densidade que geralmente é parecida com a da bile. Então, separar essas duas estruturas às vezes é difícil. Então, você pode ter o cálculo e não ver na tomografia. Entretanto, às vezes você pode ter cálculos que têm um componente cálcico muito maior. E aí você consegue ver esses cálculos na tomografia. Mas isso não é o comum. Aí alguém pode perguntar, mas e se injetar o contraste? Não muda nada. Para diagnóstico de colelitíase, injetar contraste ou não injetar, não muda nada. Você veja que esse exame é um exame com contraste venoso e não faz absolutamente a menor diferença o diagnóstico, porque os cálculos nesse caso aqui eram calcificados. Não conte com isso, esse não é o padrão habitual. E aqui? Aqui eu coloquei para exemplificar um padrão que chama sinal do Mercedes-Benz. Se você forçar a barra aqui, você vai lembrar que o sinal da Mercedes é uma estrela de 3 pontas. Né? E aqui você está vendo 1, 2, 3 pontas. Nesse caso, de gás. Os cálculos, embora eles sejam de colesterol, a sua borda não é lisinha. Às vezes eles têm algumas frestas nas quais se inserem bile, eventualmente gás. Então aqui, se você olhar a densidade no interior desse sinal, né, você vai ver que parece muito com o gás no interior das alças. Então isso é gás no interior do cálculo. E aí ganhou o nome de sinal da Mercedes-Benz. Não conte com esse achado, também é minoria, mas se você encontrar, você pode com segurança chamar de litíase biliar. Tanto quando é gás, tanto quando
o componente é cálcico. Mas e a ressonância, né? Ressonância, a primeira coisa é que ela é feita em sequências, diferente da átomo, que é feita em volume, ela é feita em sequências, e aí cada sequência permite que você caracterize um pouco melhor um tipo de tecido. A gente fala que ela tem uma resolução tecidual melhor. Primeiro, um corte coronal, uma aquisição coronal. T1 ou T2? Olha para o líquido. Tá branco? T2. Nesse caso, é a vesícula biliar gigante e um colédo completamente preenchido por múltiplos cálculos, tá vendo? Um do lado do outro, eles impactaram e foram se empilhando. Tá mais fácil de ver aqui desse lado, onde a gente colocou um zoom, tá? A gente usa no ultrassom hiperecóico, isoecóico, hipoecóico e anecoico. Na ressonância a gente usa hiperintenso, isointenso e hipointenso. E aí, nesse caso, tudo que é mais escuro, mais preto, a gente chama de hipointenso. Aí alguém pode perguntar assim, mas a ressonância é melhor que o ultrassom para dar o diagnóstico. Cara, na vida o ultrassom é 1000 vezes melhor que isso. Você nunca vai optar pela ressonância, porque a ressonância é um método muito mais caro, muito mais difícil de fazer, com muito menos acesso. O ultrassom tá na mão. Colocou, faz, não tem radiação ionizante, assim como a ressonância não tem radiação ionizante, e você pode virar o paciente, mudar de posição. A ressonância fica reservada a casos não de litíase biliar no interior da vesícula. Para cálculos que possam estar no colédoco, nesse caso aqui está até o colédoco está muito aumentado de volume, provavelmente você daria esse diagnóstico pelo ultrassom. Mas às vezes é difícil, às vezes você tem um cálculo só e ele não impacta, ele fica flutuando no interior do colédoco. A ressonância te ajuda muito nesses casos. E aí poderia ser uma ressonância ou uma colangiorressonância, tá? Então, fazendo um resumão. Litíase biliar, patologia comum. Se não viu, vai ver. Cálculo. Geralmente tem um componente de colesterol grande. O que isso dificulta? Métodos que usem radiação. Seja a radiografia, seja a tomografia. Uma pequena parcela vai calcificar, nesse caso a tomografia vai ver bem. Eventualmente você pode encontrar o sinal da Mercedes-Benz e aí você fica com muita segurança para chamar isso de cálculo na tomografia. Mas a estrela do jogo é o ultrassom. Bom, barato, acessível, permite a mudança de decúbito. Então, a grande ferramenta para dar o diagnóstico de litíase biliar é o ultrassom. E aí você vai procurar o quê? Estrutura hiperecóica no interior da vesícula biliar que gera sombra acústica posterior e que se movimenta a mudança de decúbito. Fechou o diagnóstico de vesícula biliar. Eu realmente espero que você tenha gostado do conteúdo. A gente ainda está procurando a melhor forma de trazer o conteúdo para vocês. Fica muito à vontade para deixar o comentário, deixa a sua sugestão, gostei disso, não gostei daquilo, continua desse jeito, inclui outra coisa. Se você curtiu, deixa o joinha pra gente saber que a gente tá no caminho certo. E se você, como uma grande parcela dos radiologistas, está com medo da inteligência artificial e não quer ficar na mão do algoritmo, vai lá no cantinho, ativa as notificações. Dessa forma, toda vez que a gente colocar um conteúdo, vai poder chegar para você e você não vai perder nada do que a gente está fazendo. Um abraço, obrigado